Que a paz de Jesus esteja conosco e que possamos sair daqui melhores do que entramos, na certeza que Jesus está sempre conosco. O tema de hoje, como sempre, nos é colocado a responsabilidade de falar, faz com que a gente que esteja aqui reflita muito sobre nós mesmos, nossas vidas e o que nós fazemos com elas. E hoje, refletindo sobre isso e nesses dias, em preparação para vir para cá, eu fiquei pensando, quem de nós nunca sofreu nenhuma injúria, nenhuma calúnia, nenhuma ofensa, algo que nos machucou, algo que ainda permanece, às vezes, no nosso coração, ou entalado na nossa garganta, aquela raiva, aquela vontade, de uma certa forma, de nos vingar de alguém. Quem de nós, na nossa sã consciência, se a gente realmente for fazer uma análise íntima, pessoal, não tem dentro de si, às vezes, aquela vontade de revidar o mal que é feito para a gente, nos vingando, fazendo algumas coisas, e às vezes nem fazendo essas coisas, mas pensando, bem feito. Ainda bem que aconteceu isso aí com essa pessoa. Eu sabia, ele merece, ela merece, né? Esse atavismo que nós ainda trazemos dentro de nós, esse desejo ainda de nos vingar, remonta o nosso espírito não só ao que acontece na nossa vida hoje, mas ao que trazemos lá do passado. É natural que nós sintamos uma certa repulsa, às vezes, por algumas pessoas que a gente nem conhecia antes. De repente, a gente sente aquela antipatia, ou a gente tem uma vontade, assim, não é, de pular no pescoço, ou a gente tem aquela raiva, ou a gente realmente não bate. A gente até diz, meu santo não bate com o seu. E a gente cria, então, na nossa vida, seja através das nossas causas atuais, de alguma coisa que de fato aconteceu por essa pessoa, ou por essas pessoas, nós vamos criando dentro de nós aquele sentimento negativo, aquela raiva, aquele ressentimento. E em algumas ocasiões, existe tanto ódio, existe tanto desejo de vingança com relação àquela pessoa, que nós o consideramos ou a consideramos nossos inimigos. Então, quem de nós aqui pode dizer, não precisa responder, só na consciência, que ainda tem algum inimigo? Quem de nós, aliás, pode dizer que não tem, ou que não teve, ou que nós não somos alvos de sermos inimigos de alguém? Porque, às vezes, a gente nem sabe que alguém acha que nós somos seus inimigos. Às vezes, alguma coisa que a gente fez, até não intencionalmente, ofende alguém, machuca alguém, faz com que aquela pessoa crie aquele ranço conosco, que faz com que a gente nem entenda porque aquela pessoa se afasta de nós, ou nós nos afastamos dela, ou acontece algum mal-entendido, e às vezes a gente até tenta ir até aquela pessoa, tentar resolver aquilo, tentar entender o que aconteceu, por que foi que aconteceu. Às vezes não temos nem resposta. As pessoas se afastam da gente e nos consideram seus inimigos. Então, nós podemos cultivar dentro de nós as pessoas, as lembranças, considerando algumas dessas pessoas nossos inimigos, ou pode acontecer o contrário. Essas causas vão ser explicadas no Evangelho, e o Evangelho de hoje, ele é muito
como todos os outros capítulos do Evangelho, esse é o capítulo 12, que é intitulado Amai os vossos inimigos. Pode parecer um pouco estranho para a gente. E eu vou explicar um pouquinho por quê. Afinal de contas, será que a gente devia amar alguém que nos faz mal? Será que a gente devia conviver com alguém que nos faz mal? Será que eu devia chamar para minha casa? Será que eu devia perdoar completamente, esquecer o que aquilo foi feito para mim? Como é que eu posso perdoar alguém que me fez tão mal, ou alguma situação, às vezes, tão triste na nossa vida, como alguns traumas, algumas violências, algumas injustiças aos nossos olhos materiais? Sim, aos nossos olhos, porque diante da justiça divina não existe o acaso. E nós vamos ver um pouquinho isso. Então, conta-se uma história que 2 amigos ou 2 conhecidos estavam andando pelo deserto e aí estavam muito cansados, muita fome, exaustos, e eles entram em uma determinada discussão e um deles parte para a agressão. E aí agride aquele outro companheiro. O companheiro agredido não revida e pega o seu cajado e escreve na areia: hoje, meu amigo me derrubou no chão. Eles seguem o caminho, veem um oásis um pouco adiante, e quando chegam nesse oásis, eles vão se banhar, o que é agredido começa a se afogar. E aí o outro que agrediu, vendo aquela cena, parte para dentro daquela água para salvar um amigo que estava sendo afogado. E ele retira esse amigo, leva-o para a margem, e aí o agredido, que tinha sido agredido antes, e agora salvo por esse amigo, então escreve numa pedra: hoje, meu amigo salvou a minha vida. E aí, o que agrediu fala assim para ele: me diga uma coisa, por que é que lá, quando eu agredi você, você não revidou e escreveu na areia? E agora que eu te salvei, você escreveu numa pedra. Aí ele diz para o amigo: é porque as coisas negativas que acontecem nas nossas vidas, as agressões, as coisas que nos trazem raiva, ressentimento, todas essas coisas negativas, a gente deve escrever na areia, porque aí o vento passa e apaga. E aquilo que de fato é importante está aqui, gravado na pedra, porque na pedra a gente não desmancha. E aí eu fiquei me perguntando, né, qual dos 2 amigos eu seria? Se seria o que agrediu, o que foi agredido, e se eu teria também, como todos nós aqui, teríamos condições, de fato, de escrevermos essas ofensas que nós recebemos dos nossos ditos inimigos em areia ou em pedra. Quantos de nós ainda temos inscritos na nossa vida mágoas, ressentimentos, não na areia, mas em pedras? E o quanto de nós estamos dispostos a deixar que o vento leve algumas dessas mágoas, ressentimentos, injustiças, calúnias, atos impensados de alguém, e quantos de nós fazemos questão de termos aquilo, a ferro e fogo, impresso numa pedra, para que a gente lembre e a gente faça o outro lembrar cada instante o que é que ele fez conosco, para ele nunca mais fazer com ninguém, para não esquecer, para eu não esquecer e para ele também não esquecer. Quando a gente vai olhar o Evangelho e as morais, as lições morais de Jesus, algumas delas elas podem nos parecer um pouco estranhas.
Quando Moisés veio com o Decálogo e ele veio trazer-nos os 10 mandamentos, naquela época, a evolução da humanidade ainda estava muito nesse estágio primitivo. Primitivo no sentido da ignorância, primitivo no sentido da lei de talião. Você faz, você paga. E essa lei de talião, que é exatamente olho por olho, dente por dente, ou seja, se alguém faz mal a você, você tem que revidar, porque essa é a lei. Ela vingou por um tempo até a chegada de Jesus. E aí alguns podem dizer, mas e Jesus mudou essa lei? Porque quando Jesus diz, foi dito a vocês que era para vocês amarem os seus amigos e odiarem o seu inimigo, eu vos digo diferente. Eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Então, pode-se pensar, Jesus mudou a lei? Ele está contradizendo Moisés? Mas Moisés não era um profeta e não veio abrir exatamente esse caminho para o cristianismo, para a chegada de Jesus? Mas Jesus não veio destruir a lei, conforme nos diz o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei, eu vim fazê-la cumprir. Como? Através do seu exemplo. Então, o que Jesus vai trazer é a complementação daquilo que o Antigo Testamento dizia, mas não mais apresentando para nós aquele Deus punitivo, aquele Deus que castiga, aquela forma primitiva, selvagem até, de um tratar o outro, mas uma releitura disso aí, já na interpretação de criaturas mais evoluídas, dentro do entendimento de que, naquela época de Jesus, o povo, a humanidade, já estava um pouco mais evoluída do que na época de Moisés. Então, quando nós vimos essa questão do bem e do mal, existe dentro do livro também O Céu e o Inferno, não é? A ideia dos anjos decaídos, a teoria dos anjos decaídos, não é? Que o anjo estava lá, digamos assim, em desacordo com Deus, e aí, diante disso, ele segue um caminho, Deus segue outro, né? Toda aquela teoria que é refutada no Espiritismo, nesse belíssimo livro, né, que o Kardec deixa para a gente, explicando tudo isso e de onde vem isso. Nós vamos ver que o bem e o mal sempre existiram. E o bem e o mal, eles sempre existiram também dentro de nós. Por quê? Somos criaturas feitas, espíritos simples e ignorantes, mas no nosso aprendizado ainda na Terra, claro que nós vamos errar, claro que nós vamos cometer equívocos, e claro que dentro de cada um de nós ainda existe o lado sombra e o lado luz. Ninguém é só sombra e ninguém é só luz, a não ser que sejamos espíritos de primeira classe, não é? Iluminados, puros. Mas se estamos aqui na Terra, a não ser que sejamos missionários, todos nós ainda precisamos melhorar, nos burilar. Então, a doutrina, Jesus, quando ele fala o que é bem e o que é mal, né? Na visão materialista, a gente pode pensar, bem é aquilo que me faz bem. Tá, mas aquilo que te faz bem ao outro, então, talvez não seja por aí. O Espiritismo vem nos dizer que tudo aquilo que vai de encontro
às leis divinas, não é? Ou seja, que seja contrário às leis divinas, é o mal. E o bem é exatamente o seguir as leis divinas. Então, todas as vezes que nós seguimos a lei divina, nós estamos fazendo o bem. E onde estão as leis divinas? Na nossa consciência. Deus colocou esse chip maravilhoso para que a gente tenha uma noção do bem e do mal. Até uma criancinha, quando vai fazer uma trela, olha para o pai e para a mãe, para botar o dedinho ali na tomada para saber, não é, se vai ser aprovado ou não aquele comportamento. Então, ela já tem uma noção. Todos nós temos essa intuição do bem e a intuição do mal. Então, o mal é a ausência do bem. Segundo o Espiritismo, não é que exista o mal, existe a ignorância do bem. Existe o não estar ainda consciente de que aquelas ações não são favoráveis nem para a pessoa que está sofrendo aquela ação e nem para mim que estou praticando. Porque cada vez que eu pratico o bem, através da lei de causa e efeito, o bem vai voltar para mim. Mas, da mesma forma, cada vez que eu pratico o mal, esse mal também retorna para mim. Então, o bem que a gente faz ao outro, ou o mal que a gente faz ao outro, vai sempre voltar para a gente. E aí, quando nós pensamos no contexto do Evangelho de hoje, ele vai nos apresentar duas passagens. Uma retirada de Mateus e a outra retirada de Lucas. Ambas falando a mesma coisa. Mateus foi um dos conterrâneos de Jesus, um dos 12 discípulos, um dos apóstolos, não é? Porque ele foi também pregar o Evangelho, daí a diferença entre discípulo e apóstolo, e ele era um publicano. Ele era, dos 12 discípulos, o discípulo mais instruído, aquele que escreveu um dos 4 evangelhos, que é o primeiro evangelho. E Lucas não foi conterrâneo de Jesus, mas teve todo o contato com Paulo, Saulo de Tarso, o nosso Paulo, através, inclusive, de quando ele estava na prisão, e foi escrevendo o seu evangelho em contato com as informações de Paulo e também Maria, a mãe de Jesus. E Lucas era mais erudito, não é? Ele era médico considerado naquela época, não necessariamente nas medicinas tradicionais que nós temos hoje, mas médico no sentido de curar, de ajudar, não é? De ter aquele tipo de medicina da época. Mas, enfim, o Mateus, ele então traz essa passagem de Jesus e o contexto que essa passagem de hoje, que vamos refletir, está inserido, é durante as bem-aventuranças. Então, nesse capítulo 5, ele começa mostrando as bem-aventuranças, Jesus na montanha, falando daquelas bem-aventuranças que nós conhecemos. Depois, Jesus parte para falar um pouco sobre o sal da terra, que somos o sal da terra e a luz do mundo. Depois, ele vem dizer que ele não veio destruir a lei, que ele não veio revogar a lei ou os profetas, e sim dar-lhe pleno cumprimento. E falar que a nova justiça é exatamente superior à antiga. É como se você tivesse na sua lei alguma cláusula e, de repente, as coisas mudam, as pessoas evoluem, acontece uma outra situação e você vai adicionando uma cláusula ali para aperfeiçoar aquela lei. Então, Jesus veio aperfeiçoar essa lei. E ele era a personificação do amor. Então, a missão de Jesus ao vir aqui na Terra foi exatamente exemplificar o amor, para saber exatamente o que é o verdadeiro amor de Deus. E Mateus é muito interessante porque nessa passagem nós vamos ver que é falado sobre os publicanos. E ele era um publicano, né? Então, vamos dar uma olhada aqui para ver que passagem é essa.
que é o estudo de hoje, como eu falei, no capítulo 12. E o título é Pagar o Mal com o Bem. Mateus diz assim. Aliás, Jesus em Mateus diz assim: aprendestes que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniem, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que estais nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então veja que interessante. Ele está dizendo o que foi dito antes, que é para amar os nossos amigos e odiar os inimigos. E ele está dizendo, eu já digo outra coisa. Eu vou dizer, amai os vossos inimigos. Como amar os inimigos? Vamos fazer o bem aos inimigos, vamos deixar que eles nos caluniem, que eles nos persigam, que eles façam mal para a gente? Ele vai explicar isso um pouco mais tarde. Não é isso que Jesus está falando. Não é isso que o Espiritismo também, na sua codificação, vai nos explicar. Quando ele coloca que o Pai, ele não faz chover sobre os justos e os injustos, sobre os bons e os maus, ele vai erguer o sol, ele está dizendo para a gente que Deus não faz distinção de quem é bom e de quem é mau. Porque Deus sabe que dentro de nós, todos temos essa luz e todos um dia seremos bons. A famosa transição planetária diz respeito à transformação moral nossa. Não é que o planeta vai mudar de configuração, pode até mudar. Porque, de acordo com a evolução, muitas coisas já mudaram. Na natureza, no sistema nervoso nosso, o cérebro, enfim, tecnologias, isso tudo vai mudar. Porém, a regeneração do planeta vai ser feita quando predominar o bem acima do mal. E isso é a transição planetária. Então, Jesus já está, de uma certa forma, falando isso. Quando ele fala dos publicanos, dizendo, os publicanos também não fazem isso, não é? De amar aqueles que vos amam. Eu me lembrei de algumas situações, por exemplo, mães que têm filhos numa prisão. Elas não vão, de qualquer forma, visitar esses filhos, elas não amam esses filhos. Os filhos também não têm seus amores. Qualquer pessoa, boa ou má, ama alguém. Nas reuniões mediúnicas, quando a gente recebe, nos tratamentos de desobsessão, os espíritos que vêm, que são os inimigos do passado, é muito comum que eles venham com aquela sede de vingança. Encontrou você e quer lhe prejudicar, e quer lhe fazer mal e tudo mais. Mas quando nós estamos dialogando lá com os espíritos e nós trazemos para ele a lembrança de que alguém o ama, e aquele alguém que o ama o trouxe ali para a reunião, não é? Ou aquele alguém que o ama está rezando por ele. Quando a gente traz para ele essa lembrança, às vezes o espírito está tão endurecido, ele está tão envolto naquela nuvem, na nuvem do ódio,
na vingança daquele inimigo, que ele não consegue enxergar quem está ali. Então, com a ajuda do passe, com a prece, às vezes eles conseguem ver. E é lindo, gente. É emocionante a gente ver a chegada para eles de um ente querido que eles amam e que os amam. E eles se emocionam. E aí eles se quebram, porque o amor realmente cobre uma multidão de pecados e não tem quem resista ao amor. Então, por que ele faz a comparação com os publicanos? Exatamente porque os publicanos eles eram odiados naquela época, porque os publicanos eram cobradores de impostos. E o povo era muito oprimido. E Roma prejudicava demais, e os impostos eram absurdos, e não tinha nada que eles podiam fazer. Então, se os publicanos também têm seus amores, como é que Deus não vai olhar para todos, achando que todos têm essa capacidade também de amar, de fazer o bem? Então, ele também fala: se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Os escribas eram, naquela época, pertencentes ao sinédrio, assim como os fariseus, né? Porque tinha a classe dos fariseus, dos saduceus e dos escribas. E os escribas eram, então, os escrivãos, os que escreviam lá, e eram pessoas muito respeitadas, porque dentro do sinédrio existiam categorias diferentes e os doutores da lei eram, então, os mais sábios, considerados os mais instruídos ali, né? Então, se a justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, quer dizer, por quê? Porque os escribas e fariseus, apesar de serem intelectualmente muito conhecedores da lei, eles eram, como Jesus já falou, como sepulcros caiados. Eles falavam uma coisa, mas faziam outra. Eles eram mais de palavras do que de ações. Então, se a justiça nossa, ele está dizendo aqui, for como a dos escribas e fariseus, né? Que justiça é essa? Porque uma coisa é a gente fazer a justiça sendo também justo, sendo coerente com aquilo que nós pregamos. E outra coisa é sermos falsos com aquilo, não é, que nós não fazemos. E aí vem Lucas. Lucas fala mais ou menos a mesma coisa. Se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? Então, percebam que eles já não estão falando mais aqui daqueles inimigos. Eles estão falando de pessoas de má vida. E se não fazeis o bem, senão aqueles que vos fazem, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa. Então, Lucas aqui já inclui não só a comparação com a questão dos publicanos, dos fariseus e dos escribas, mas ele está colocando de um modo geral. E se vós não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Então, aqui ele está nos chamando a atenção exatamente sobre fazer sem esperar uma retribuição. Então, ele está dizendo que se a gente faz, mas faz com a intenção sempre de receber, então, por que a gente está fazendo? Isso é o amor genuíno? Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente diz, poxa, fulano é tão ingrato, eu fiz isso e aquilo e ele nem me agradeceu, né? Eu dei um presente, nem recebi um de volta, nem me lembrou, lembrou-se de mim. Então, nós temos essas questões, não é? Bom, sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. Então, ele nos chama a atenção para que nós possamos também ter misericórdia, assim como Deus tem misericórdia conosco. Porque se nós formos realmente pensar quem são os nossos inimigos, vamos pensar, quem são os nossos inimigos? Nossos inimigos podem ser
familiares que convivem conosco, que, através da justiça divina e da misericórdia divina, estão ali para que a gente possa aprender com eles alguma coisa, resgatar alguma história, refazer o mal-entendido do passado. Então, Deus coloca junto de nós as pessoas certas, no momento certo, na hora certa, nas situações certas. Então, não existem famílias erradas, não existem amigos errados, colegas de trabalho errados, né? Existe a nossa necessidade de passar por aquelas determinadas situações para que a gente aprenda com isso e a gente evolua. Mas aí a gente pode pensar, sim, e aqueles pais que torturam seus filhos? E aqueles realmente que são muito maus e são violentos e causam, não é? Por exemplo, matam alguém. Essas pessoas não merecem a justiça? Será que isso já estava no planejamento reencarnatório daquelas pessoas? Claro que não, né, gente? Veja, o planejamento reencarnatório é um processo extremamente delicado, extremamente complexo, que todos nós passamos para vir para cá. Nós escolhemos nossas provas na maioria das vezes, mas algumas vezes nós não escolhemos as provas, ou seja, as expiações. Por quê? Porque, às vezes, o nosso espírito ainda está tão primitivo, tão cheio de tendências perniciosas, que a misericórdia divina, às vezes, nos educa através de algumas deficiências físicas, intelectuais, cognitivas, alguns transtornos que nós mesmos causamos no nosso corpo físico e no nosso perispírito. Nosso perispírito fica marcado, é o nosso HD, e fica marcado com tudo que nós fazemos, de bom e de mal. Então, a doutrina espírita não é determinista. Existe um planejamento reencarnatório, mas existe o livre-arbítrio. E mesmo que nós venhamos numa família complicada, ou numa situação complicada, ou nos coloquemos em alguma situação complicada, de acordo com o bom uso ou mau uso da nossa razão e o comportamento e nossa evolução moral, nós podemos nos desviar de algumas provas ou aliviar, atenuar algumas dessas, tá? Então, através da lei de atração, nós temos, então, esses contatos com esses inimigos, essas pessoas que nós sentimos essa repulsa, que nos faz mal, que nós não gostamos da companhia, que nós queremos distância. E essa lei da atração é explicada no Espiritismo também, através dos fluidos, porque nós somos energia, e nós emitimos fluidos e nós recebemos os fluidos. Um exemplo disso, às vezes, é você chegar num ambiente e você diz, puxa vida, esse ambiente está tão pesado, não é? Ou essa pessoa que eu estou conversando, nossa, fui conversar com fulano e saí exausto, porque a energia daquela pessoa é super pesada. Do mesmo modo, pode acontecer o contrário, de você chegar num ambiente e você dizer, nossa, que ambiente leve, que coisa gostosa, que pessoa agradável, não é? Que pessoa simpática. Emissão de fluidos. Então, através da lei da atração, nós estamos em contato e ficamos em contato com essas pessoas. E também, através da lei de causa e efeito, aquilo que nós fizemos de prejuízo para o outro, muitas vezes nós viemos nessa reencarnação para resgatar aquele mal que nós fizemos àquela pessoa. Então, muitas injustiças, muitas situações que às vezes nós não entendemos e que não existe, digamos, uma causa necessariamente que aconteceu aqui nessa vida, mas mesmo assim aquela pessoa só nos quer nos prejudicar, só nos quer fazer mal, às vezes isso tem uma história lá atrás, tá?
E a justiça divina faz isso, nos coloca em contato com essas pessoas, para que nós possamos crescer, evoluir, desenvolver algo que nós ainda precisamos desenvolver. Mas, sabe quem é, de verdade, o nosso pior inimigo? Alguém tem ideia de quem seja o nosso pior inimigo? Nós mesmos, né? Nós mesmos. De que forma nós somos nossos piores inimigos? Quantas vezes a gente não se cuida? Quantas vezes a gente emite dentro de nós pensamentos negativos, se coloca para baixo, se desqualifica, se pune, se critica e não se perdoa. Então, o nosso maior inimigo, às vezes, somos nós. E quais são os defeitos, digamos assim, que nós ainda temos, que são contra nós, para que nós tenhamos em nós mesmos esses inimigos? Ainda é a nossa ignorância, porque o mal, ele existe por essas 3 causas: ignorância, orgulho ou egoísmo. O Evangelho vai nos dizer que o orgulho e o egoísmo são as 2 chagas da humanidade. E se a gente for pensar, gente, em todos os problemas, façam análise de todos os problemas que vocês e eu, todos nós, temos na nossa vida, tem um pezinho no orgulho e no egoísmo. Então, nós, muitas vezes, quando fazemos essa reação desse ódio, desse ressentimento, não só nós emitimos essa energia para outra pessoa, mas nós estamos nos intoxicando, nós mesmos, com os hormônios, com a química do cérebro, que nós estamos descarregando no nosso corpo. Então, quando estamos fazendo uma atividade prazerosa, quando estamos tendo alegria, quando estamos com nossos amigos, quando estamos felizes, nós descarregamos a dopamina, hormônios do prazer. Da mesma forma, quando nós cultivamos esses ódios, ressentimentos, e pensamos no nosso inimigo, e pensamos em fazer mal ao outro, nós estamos fazendo mal a nós mesmos. Pensamos que é para o outro, mas não. Mas é para o outro também? É, porque você emite essa energia para o outro. Mas nós fazemos por nós mesmos. Até porque, se o outro estiver com a imunidade atualizada, não é a imunidade, e eu não digo só imunidade física do ponto de vista de saúde, mas eu falo também da imunidade moral, não é? Através do vigiar e orai, através de cultivos do bem, de práticas boas, positivas. Se nós criamos esse escudo, essa imunidade, nada nos atinge. Não vamos conseguir nem atingir esses nossos inimigos. E tudo começa no nosso pensamento. André Luiz, nas suas obras, fala muito da ação do pensamento nas nossas emoções e no nosso comportamento. Tudo começa no pensamento, gente. Nós plasmamos tudo. Por quê? Porque quando a gente começa a pensar numa coisa que nos faz mal, a gente tem 2 alternativas. A gente pode continuar pensando, faça essa experiência. Passa o dia inteiro pensando naquilo que é ruim para você. E passa o dia inteiro se distraindo com outras coisas para tirar aquele pensamento de você. Qual das 2 situações vocês acham que a gente vai se sentir melhor? Né? É bem óbvio que, claro, que os pensamentos eles vão trazer para nós emoções, no caso, negativo, se for um pensamento negativo ou emoções positivas. E isso vai também nos afetar no nosso comportamento, porque a partir do momento que eu cultivo um determinado pensamento que se transforma numa emoção e se transforma numa ação, aquela ação ela vai ser
o bem ou o mal. Eu vou me afastar das leis divinas ou eu vou me aproximar das leis divinas. Então, por que é que a gente ainda sofre pelas coisas que os outros fazem conosco? Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, é pela interpretação que a gente faz da realidade. Nós interpretamos a realidade, às vezes distorcemos essa realidade, às vezes isso tem a ver com nossas histórias, com nossos traumas, com o que a gente já viveu lá atrás, e a gente distorce. Então, gente, muitas vezes o que nos acontece, que nos prejudica, talvez não seja nem a intenção daquele que está nos prejudicando fazer isso, mas digamos que seja. O que é que a gente faz para a gente cultivar o nosso sistema imunológico espiritual? Nós vamos emitir uma onda contrária. Você gosta de física, então diga aí. Vem uma onda, você faz o contrário, aquilo vai ser repelido, né? Então, o que é o contrário do mal? Não é o bem? Então, se alguém te prejudica, você pode imediatamente, ao invés de dizer palavrões e tudo mais, que obviamente eu não vou dizer aqui, e xingamentos e emitir aquela onda negativa, você pode dizer, Senhor, como Jesus disse na cruz, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Senhor, abençoa essa pessoa, porque alguém que faz isso conosco está desequilibrado. Uma pessoa que nos prejudica pelo simples prazer, ou é sádico, ou é psicopata, sociopata, é totalmente desequilibrado. Uma pessoa normal, uma pessoa amorosa, uma pessoa que está em sintonia com a sua consciência divina, não vai fazer o mal pelo mal. Pode até fazer, mas sem querer. Achando até que está fazendo o bem para o outro. Não é? Então, nossa jornada ela é única, ela é intransferível. Então, se alguém faz o mal para você, o Evangelho também nos diz isso, né? Se alguém te bate do lado da face, você oferece o outro lado. Mas como assim? Eu vou dar minha cara para ser batida? Não é isso, gente. É uma metáfora, não é? Uma metáfora para dizer, não revide. Você não sabe quem foi aquela pessoa e o que você fez também para ela no passado. Não que justifiquemos aqui a violência, mas é uma metáfora para a gente dizer que não é porque o outro fez mal a mim que eu vou fazer de volta. Porque como somos espíritos imortais e nós respondemos pelas nossas ações, se um faz o mal para mim e eu revido, primeiro que aquele ciclo nunca termina. E a gente vê isso nas mediúnicas. Os espíritos voltando e com raiva ainda, e com vontade de vingança, e aquilo ali não terminou, e são existências, séculos e séculos, ou a gente interrompe esse ciclo, ou vai continuar. E vai continuar de que forma? Reencarnando de novo e com aquela pessoa. Então, quer se livrar, entre aspas, do seu inimigo, faça as pazes com ele. Jesus dizia isso também, não é? Reconciliai-vos com vossos irmãos enquanto estáis a caminho. Nós não temos tempo a perder, gente. A época é agora, o momento é esse, é o presente. Nós não sabemos as oportunidades que ainda teremos no futuro. Nós não sabemos nem se a gente vai reencarnar novamente. Dizem que a população da Terra, se é não sei quantos bilhões, a população dos desencarnados e a fila é pior do que a fila do SUS, a fila de qualquer fila, do banco, qualquer fila que a gente vá, porque são 3 vezes mais a população de espíritos que estão para reencarnar. Então, imagina, a nossa vaguinha não vai ser assim, furando fila, que a gente vai conseguir reencarnar. Então, olha, o momento é esse, a hora é essa, o tempo urge, nós precisamos fazer nossa parte. Mas a gente precisa entender o que é que Jesus quis dizer com amar os vossos inimigos. Se nós já vimos que nós temos essa energia, que existe a repulsa através dos fluidos,
Se existe também a atração através dos fluidos, claro que ele não está dizendo que você precisa andar de mãos dadas com o inimigo, com essa pessoa que lhe faz mal, que você leva para sua casa e todas as suas plantas murcham porque a pessoa tem inveja de você e o olhar é grande, né? Enfim, não precisa ser amigo, porque aí nós estaríamos sendo falsos. Jesus está dizendo que amar os inimigos é não desejar o mal para aquela pessoa, é não revidar aquilo que é feito para nós, que nos prejudicou, na mesma moeda ou de uma outra forma até pior. Então, nós somos responsáveis. A gente pode até dizer, sim, mas eu não faço mal a ninguém, aquela pessoa, eu só espero que ela morra, ou eu espero que aconteça alguma coisa com ela, ou eu espero, né? Tudo que a gente pensa e a gente plasma é uma atitude, mesmo que você não faça, mas a sua intenção, ela marca o seu perispírito, o meu, o nosso, né? Então, ó, tem uma mensagem bem linda que eu encontrei nesse livro do Bezerra de Menezes, que ele fala. Sim, outra coisa super importante que ele diz aqui, veja, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então, quando a gente consegue chegar nesse patamar, né, de realmente amar nossos inimigos, nós estamos realmente, passamos no teste do orgulho e do egoísmo. Porque o orgulho vai fazer com que nós não queiramos dar o braço a torcer, achando que dar o braço a torcer, ou ceder em alguma coisa, ou perdoar alguém é ser fraco. Perdoar não é ser fraco. Só perdoa quem é forte. Só perdoa quem tem coragem. Só perdoa quem sabe que, não perdoando, você está preso àquela pessoa, àquela mágoa, àquela raiva. Então, vejam que mensagem linda do Bezerra de Menezes nesse livro, Recados do Meu Coração. Perdoar, perdoar, perdoar. Dando curso aos nossos pensamentos sobre o perdão, gostaríamos de acrescentar que, se o homem perdoasse mais, se fosse mais compassivo com as imperfeições alheias, as penitenciárias estariam mais vazias, os hospitais não seriam tão utilizados, o homem tomaria menos remédios, os lares viveriam com mais harmonia e a própria vida na Terra seria bem mais fácil de ser vivida. O perdão interrompe o ciclo de dor e sofrimento em que a criatura humana se encontra por crer mais na vingança do que no perdão. Meditemos, amigos, nas palavras de nosso mestre. Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Não foi por outra razão que nosso Senhor pediu-nos que perdoássemos, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, aquele trecho, não é? Embainha, Pedro, embainha tua espada. Quando Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado que queria pegar Jesus. Nós temos alguns exemplos lindíssimos no Evangelho, não é, gente? De perdão. Nós temos a nossa Joana de Ângeles, na reencarnação que ela teve, por exemplo, de Joana de Cusa, que ela lá, para ser queimada na fogueira, as chamas já subindo, o seu filho também para ser sacrificado. E o soldado dizia para ela, não é? Abjura, para que ela desistisse da sua fé cristã. E ela, firme e forte, disse que não, que ela ia seguir adiante. O filho pede, o filho chora, o filho implora, mas mesmo assim ela diz, filho, cala-te. Porque ela sabia, não é? Que a justiça divina tinha alguma coisa
a ver com tudo isso e que ela seria, então, resgatada por Jesus. E aí, ela ainda diz, não é, para o verdugo dela, que ela não só entendia o porquê ele estava fazendo aquilo, mas também que ela o perdoava, né? E assim foi com os outros também cristãos. O Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, no livro Paulo Estevão, o Paulo, não é? Enfim, então, claro que são espíritos elevados, mas um dia nós chegaremos lá, não é? Para concluir, gente, eu queria que nós nos permitíssemos pensar nesse momento, já que falamos do pensamento, falamos da história do amigo, da pedra, não é? Vamos pensar no nosso coração, naquela pessoa ou naquelas pessoas que nós ainda consideramos como inimigos, que nós ainda nos incomodamos com relação a elas. Vamos fechar nossos olhinhos só um minutinho, colocar a mão no nosso coração, pensar nessa pessoa, ou a pessoa que nos prejudicou, alguém que a gente tem vontade de prejudicar. E vamos emitir para ela uma onda de paz, de amor, de harmonia, de equilíbrio, de saúde, de luz. Tem um exercício numa terapia do Havaí chamado Ho'oponopono, que alguns de vocês podem conhecer, que tem um mantra que eu acho muito bonito. Então, o que é que a gente pode fazer, não é, para praticar isso aí dentro do nosso coração? Se ainda é difícil perdoar alguém, se ainda é difícil a gente não ter inimigo, se a gente ainda carrega esse atavismo de querer nos vingar das pessoas, o mantra diz o seguinte: eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, obrigada. E a gente faz isso com a respiração, olhos fechados, mentalizando aquela pessoa, às vezes mentalizando a nós mesmos, porque às vezes nós agredimos a nós mesmos de diversas formas. Então, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, obrigada. Né? E esse exercício nos transforma, porque tudo aquilo que nós pensamos, nós plasmamos, inclusive as nossas emoções, e com certeza, abertos os nossos corações, o nosso chakra cardíaco, o nosso coração, nós vamos ter mais luz, nós vamos entender de fato quando Jesus diz: retribua o mal com o bem, amai os vossos inimigos. E para concluir, eu queria lembrar do nosso patrono, Francisco de Assis, na sua oração, quando ele diz: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Então, veja se isso não é uma transformação do mal no bem, não é? Tudo aquilo que é treva, tudo aquilo que não é luz, que a gente possa transformar e sermos instrumentos de paz. Boa noite a todos e gratidão por tudo.